Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao webinar Técnicas de Procura Ativa de Emprego. É desenvolvido em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, nesta que prefaz a quarta edição. Por esta razão, gostaria de agradecer as boas relações e parceria com este Instituto, nas pessoas da sua direção e Presidente doutora Vânia Jesus. Agradecer também a nossa preletora, a doutora Isabel Ferraz, agradecer a todos os participantes que se encontram online e agradecer a nossa comissão organizadora deste webinar por toda a sua dedicação e empenho. E irão em casa constatar que, além de mim, na qualidade de moderadora e secretária do Conselho Diretivo da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira, e a preletora, a doutora Isabel Ferraz, outras duas pessoas que exatamente dizem respeito à nossa comissão organizadora. Passando então à apresentação da nossa preletora, a doutora Isabel Ferraz é licenciada em Ciências de Educação desde 2011. Entre 2012 e 2018 exerceu a sua formação académica mais na área da educação social, onde esteve envolvida em vários projetos sociais e comunitários junto à população de São Martinho. Começou a trabalhar no Instituto de Emprego da Madeira desde 2018, mais concretamente no Polo de Emprego de Investimentos Habitacionais da Madeira. Dentro da sua área profissional e dentre as várias atividades que desenvolve, dedica-se à formação na área da procura de emprego com diversos grupos, daí a estar hoje presente aqui conosco. Este é um evento destinado a todos os interessados na temática, embora dirigido de modo particular aos novos enfermeiros recém-formados na ramo. Serão abordadas importantes temáticas, tais como a elaboração do currículo, as técnicas de entrevista de seleção, cartas de apresentação, o que é empreendedorismo. Esta apresentação tem uma duração prevista de 1h30 a 2 horas, dados os conteúdos a apresentar. Conforme queiram fazer algum comentário, alguma questão, agradecia que o fizessem pelo chat, bate-papo, dirigido à equipa de organização, aos membros da equipa de organização, sendo que no final deste evento iremos ter um momento destinado para estes esclarecimentos. Gostaria ainda de ressalvar que esta temática integra o início do ciclo de webinars. Anteriormente era designado por ciclo de conferências, ponto de ordem, foi agora transformado em webinar para fazer face à realidade que todos vivenciamos e, deste modo, garantir a formação contínua de todos os enfermeiros da região autónoma da Madeira. Assim, a partir do presente mês, vamos então dar início a um conjunto de formações online, por forma a promover o debate, a aprendizagem e o aperfeiçoamento contínuo, agora através dos canais virtuais disponíveis. Por isso, peço-vos que fiquem atentos e que participem ativamente neste ciclo de webinars a decorrer. Mas informo que este webinar será gravado. Desde já, volto a agradecer a todos os presentes. Espero que este webinar seja produtivo e que vá ao encontro das vossas expectativas. Darei então a palavra à doutora Isabel Ferraz. Muito boa tarde. Estou presente aqui. Queria agradecer em nome. Queria agradecer o vosso convite e esta parceria, efetivamente, que já vem a acontecer há 4 anos e esperemos que haja uma continuidade e que vos possamos dar apoio nesta procura ativa de emprego, de integração ou reintegração no mercado de trabalho e também, muitas vezes, num processo de procura de uma melhoria de situação. Vou passar, então, a compartilhar convosco a nossa sessão, para que possam também acompanhar
à medida que vos vou explicando. Portanto, esta é uma sessão de técnicas de procura ativa de emprego e antes de começar gostaria de vos explicar o que é que são os polos de emprego. Para quem não conhece, os polos de emprego são serviços que dão apoio à inserção ou reinserção de jovens e adultos desempregados no mercado de trabalho. Atuamos em estreita cooperação e articulação com o Instituto de Emprego da Madeira e, no fundo, prestamos um apoio local à população na resolução dos seus problemas de inserção profissional. Portanto, em termos de destinatários, está destinado a desempregados que estejam à procura de um primeiro emprego, à procura de um novo emprego e então à procura de formação profissional, fazendo aqui uma orientação de acordo com as necessidades de cada desempregado, ou então algum candidato à procura de melhoria de situação. E também acabamos por fazer aqui uma ponte e dar um apoio aos empregadores no processo de recrutamento. Há muitas ofertas de emprego que nos chegam através dos polos de emprego, ou seja, as entidades procuram-nos diretamente para efetuar este recrutamento consoante as suas necessidades. Neste momento, nós temos um total de 24 polos de emprego espalhados pela nossa ilha, sendo que na zona do Funchal é onde nós temos este apoio em maior número. Relativamente às candidaturas a emprego. Ora, para o fazer, e cada vez mais, nós necessitamos de duas ferramentas essenciais, um currículo vitae e uma carta de apresentação. Relativamente ao currículo vitae, é no fundo uma ferramenta que vai refletir o nosso percurso profissional. E é também uma forma de se dar a conhecer e é, no fundo, o primeiro contacto com o potencial empregador. Portanto, o empregador não nos conhece e a forma que tem de conhecer é através da informação que nós colocamos no nosso currículo. O objetivo, obviamente, é despertar a atenção do empregador em nos querer conhecer. No fundo, acaba por ser um cartão de visita que fará toda a diferença para uma convocatória, para uma entrevista de emprego e ou uma resposta a dizer que realmente não foi selecionado. Existem muitos aspectos no nosso currículo que teremos que ter em atenção para que este procedimento até chegar a uma entrevista de emprego seja concretizado. Eu vou passar a explicar algumas regras para a elaboração do currículo, que obviamente não são obrigatórias, mas é sobretudo para vos dar apoio neste processo. Um currículo deverá ser o mais claro possível, deverá ser muito bem organizado, a informação tem que estar muito bem organizada em termos de conteúdos. Deverá ser breve, tentar reduzir o currículo a 3 folhas, apesar de que o currículo vitae do modelo da Europass acaba por ultrapassar um bocadinho aqui as 3 folhas. Não é obrigatório as 3 folhas, mas convém sintetizar o máximo possível a informação, de forma a que seja bem perceptível para quem está efetivamente a ler. Deverá ser coerente, cuidado para não haver aqui misturas entre os estilos de letra, deverá sempre estar atualizado, sempre que surgir uma nova formação. Por exemplo, a questão do webinar pode perfeitamente ser colocado no vosso currículo e é importante porque demonstra a vossa proatividade e o vosso dinamismo na vossa procura ativa de emprego e na procura do conhecimento. Portanto, sempre que surgir uma nova formação, é importante que procedam a essa mesma atualização. Da mesma forma como devem atualizar os vossos contactos pessoais. Porque lá está, se é feita uma candidatura a uma vaga de emprego, se não mantêm os seus contactos atualizados, quando são contactados para efetivamente poderem ter uma entrevista, obviamente que não serão contactados porque os contactos foram alterados. Ter algum cuidado em atualizar a vossa informação sempre que houver qualquer alteração no vosso currículo. Informação relevante.
todas as informações que possam ser uma mais-valia para o vosso enriquecimento em termos profissionais ou formativos, é importante que coloquem no vosso currículo. E é importante também fazer aqui uma seleção do que é efetivamente importante e aquilo que poderá ser apenas mencionado no momento da entrevista de seleção profissional. Sinceridade, e é importante cada vez mais, uma mentira muitas vezes pode parecer inocente, mas pode ter consequências bastante negativas. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto relativamente às línguas, não é? Se efetivamente não tem um grande conhecimento em inglês, por exemplo, ter o cuidado de fazer uma avaliação que seja daquele momento. Imaginemos, têm um conhecimento fluente no inglês. Se tiverem, obviamente no vosso currículo vão fazer uma autoavaliação em que determina que realmente esse conhecimento é fluente. Isto porque há muitas entidades, até mesmo a nível regional, que ao confirmarem no vosso currículo que têm um conhecimento fluente em inglês, a entrevista já é efetuada também nessa língua, em que existe a fluência. Portanto, ter aqui algum cuidado se realmente o vosso conhecimento em termos do inglês, eu falo inglês como poderia falar de outra língua, não é o fluente, ter algum cuidado para colocar as informações naquele momento. Até porque uma mentira, obviamente que está em perna curta, e se não for descoberto hoje, no momento em que integram uma oferta, será descoberto. Alguns elementos que são obrigatórios no currículo. Importante, e realmente nós damos a conhecer estes aspectos, porque por falta de conhecimento, muitas vezes as informações que são colocadas não são as mais corretas. Ter atenção em colocar o vosso nome completo, a vossa morada, o vosso contacto sempre atualizado. O endereço eletrónico é cada vez mais necessário, até porque com a questão das novas tecnologias, e penso que quase todas as pessoas neste momento têm um endereço eletrónico, mas ainda existem muitas pessoas que não utilizam. E se colocarem um endereço eletrónico, ter algum cuidado em manter sempre as notificações ligadas, não é? Que se fazem uma candidatura através do vosso e-mail e não fazem aqui uma pesquisa frequente no vosso e-mail, ao receberem a resposta, obrigatoriamente vão ficar a perder aqui uma oportunidade de emprego. A vossa data de nascimento é importante para vários aspectos. Se efetivamente pretenderem participar em algum programa de emprego que esteja disponível através do nosso Instituto de Emprego de Madeira, a vossa idade será importante para poder efetuar esses mesmos programas. Um pouco mais à frente vou dar-vos a conhecer alguns dos programas que poderão efetivamente fazer e tenham sempre em consideração a vossa idade. O número do cartão de cidadão, o número de contribuinte ou outro dado muito pessoal não deve constar no vosso currículo. Ter aqui alguma atenção. Se for necessário por parte da entidade empregadora obter estas informações mais pessoais, irão pedir no momento da entrevista ou após a entrevista. No vosso currículo não deve constar este tipo de informações. Relativamente à vossa experiência, indicar sempre as funções que desempenharam, por mais que pareçam banais, não é? Passa a expressão, convém colocar as funções que desempenharam, porque nem todas as empresas trabalham de igual forma e nem todas as pessoas trabalham de igual forma. Algumas são mais proativas do que outras e se calhar desempenham mais funções do que outras. É importante que indiquem as funções que desempenharam e durante quanto tempo. Fazer sempre uma breve descrição, tal como vos tinha indicado, das tarefas em que desempenharam, porque lá está, pode variar de empresa para empresa.
Se não tiver experiência profissional, e aqui para os recém-licenciados que poderão não ter ainda uma experiência profissional, podem perfeitamente recorrer a um trabalho de férias relevante, a um trabalho temporário, um estágio que tenham efetuado, existe a possibilidade, eu tenho conhecimento que existem os estágios de verão, que este ano não aconteceram devido à situação da pandemia, mas existem N estágios que poderão fazer. É importante demonstrar, para quem ainda não tem uma experiência profissional, o que é que aprendeu com estas experiências em termos de estágio, em termos de trabalho temporário, em termos de voluntariado, também é contabilizado, também, desde que seja devidamente comprovado pela entidade onde efetuaram esse mesmo voluntariado. Relativamente à vossa formação, é importante reter que o diploma mais alto é o mais importante. Portanto, se for efetivamente uma licenciatura, deverá constar sempre o topo da formação. Deverão indicar também a instituição e a data de conclusão do vosso curso. Poderão e deverão adicionar outros cursos que possam ter vindo a fazer e que poderão ser sempre uma mais-valia. Imaginemos que o vosso currículo até é relativamente extensivo, mas fizeram um curso que, vou-vos dar um exemplo, tiraram a vossa formação na área da enfermagem, mas até tiraram um curso em edição de imagem, porque até são fotógrafos amadores. Se o vosso currículo for demasiado extensivo, não convém frisar muito este curso de fotografia ou de edição de imagem. Se não for muito extensivo, até podem vir a utilizar estes cursos como uma ferramenta que vos poderá dar apoio no futuro. A questão de poderem manipular a imagem poderá servir-vos para futuras formações que eventualmente poderão vir a dar. Portanto, tentar ajustar os vossos cursos que não têm uma ligação direta com a vossa formação base, mas que poderão demonstrar a vossa proatividade, o vosso dinamismo e também, neste caso, poderão demonstrar que efetivamente até têm algum conhecimento em outras áreas que poderão dar aqui uma abertura para outras oportunidades de emprego. Relativamente aos conhecimentos de línguas, lá está, como indiquei ainda há pouco, deverão indicar quais as línguas que dominam e fazer uma avaliação realista das mesmas. O currículo, e eu peço a vossa atenção, não tem de ser um documento estático. Não fazemos uma vez e está feito. É um documento em que está constantemente a ser atualizado e deverá, porque lá está, a cada momento em que nós efetuamos uma candidatura, a informação que lá consta deve ser a informação daquele momento, deve ser realista. Daí a questão dos conhecimentos. Se calhar há uns meses atrás não tinham grandes conhecimentos e investiram num curso de inglês, por exemplo. Os vossos conhecimentos alteraram, portanto, a informação que consta no vosso currículo também deverá ser alterada. Outras competências. Aqui, nas outras competências, poderão mencionar os seus conhecimentos, por exemplo, na área de informática. E também, e aqui falamos da informática, porque lá está a tal edição de informação, o processador de texto, nem todas as pessoas são iguais, eu volto a referir, portanto convém especificar quais são as competências que têm além da experiência profissional e além da experiência do vosso percurso académico. E também os passatempos possam ser úteis no vosso novo emprego. Por exemplo, se até efetuam um voluntariado através da Cruz Vermelha, por exemplo, podem perfeitamente colocar esta informação no vosso currículo. Aqui estão a valorizar um pouco mais os vossos conhecimentos dentro e fora da área do qual se estão a candidatar. Uma nota, mencionar também neste ponto a questão do voluntariado e também
relativamente às associações. Há imensos jovens, e não só, que efetuam voluntariado e também até são membros de associações. Poderão efetivamente demonstrar essa mesma participação de forma que a entidade possa conhecer-vos um pouco melhor, possa conhecer as vossas competências sociais, para que efetivamente possam também criar aqui uma relação mais empática. Vou passar a dar-vos alguns conhecimentos sobre os erros mais comuns no currículo. Isto acontece muitas vezes por falta de conhecimento. É mais comum do que propriamente se podem imaginar. Uma apresentação descuidada. Quando nós falamos de uma apresentação descuidada, falamos relativamente ao tipo de letra. Falamos, por exemplo, em apresentar o currículo em formato de papel, por exemplo, com ele dobrado. Ter aqui algum cuidado para, sempre que forem uma entrevista, levarem dentro de uma capa, não é? De modo a que fique sempre com uma apresentação o mais cuidada possível. Se efetivamente até foram beber um café e cair ali um pingo de café, ter cuidado de não apresentar esse mesmo currículo. Portanto, a vossa imagem, a imagem que vão transmitir é aquela imagem que aparece numa primeira fase no vosso currículo. Portanto, ter aqui algum cuidado nestes aspectos. Os erros ortográficos e gramaticais, eu sugiro que, quando terminarem de efetuar o vosso currículo, que façam sempre ou peçam sempre a alguém que possa efetivamente ler e confirmar se a informação que lá consta está completamente correta. Isto porque muitas vezes ao escrevermos com alguma pressa falha-nos ali uma letra ou outra. E lá está, já estamos viciados na informação que estamos a escrever, passem-nos aqui ao lado. Ter algum cuidado para reler e pedir a alguém que não esteja dentro do assunto para fazer aqui uma leitura mais atenta, para que não haja qualquer erro no momento da candidatura. Através dos polos de emprego, nós temos sempre este cuidado e efetuamos a verificação dos currículos e para quem não tem grandes tem alguma dificuldade e até porque não tem computador, nós apoiamos sempre na elaboração deste currículo e verificamos que efetivamente a informação está em conformidade com aquilo que o mercado de trabalho nos exige. Relativamente às fotografias, a fotografia é importante que seja o mais adequada possível. Quando falamos em fotografias inadequadas, até, são fotografias que nós até gostamos. Fomos a uma festa e achamos que estamos muito bem apresentados e alguém tira-nos a foto e acabamos por cortar um bocadinho porque aparece o rosto de outra pessoa. Muitas vezes aparece uma palhinha na fotografia porque foram a uma festa e pronto, estavam com uma bebida na mão. Isto é muito comum acontecer. Algumas fotografias com muita luz, em que não conseguimos ver o rosto, ou pouca luz, em que se efetuarem uma fotocópia do vosso currículo, não é perceptível a vossa imagem. Portanto, ter aqui algum cuidado da fotografia convém que seja o mais similar a uma fotografia do tipo do baby e que contenha aqui alguma luz e esteja atualizada. Um dos outros exemplos tem a ver com a utilização dos óculos. Por exemplo, se utilizam no vosso dia-a-dia óculos, é importante que no vosso currículo também conste uma fotografia que vai representar a vossa realidade no momento da entrevista, está bem? Isto porque, num processo de recrutamento, as entidades, quando fazem aqui um recrutamento de 20, 30 pessoas, quando se querem lembrar daquele candidato que até mencionou algum aspecto que lhes interessou, normalmente recorre aos currículos para garantir que é aquele o candidato ideal. Se a fotografia não corresponde ao candidato, em termos de correspondência, há de ser um pouco mais complicado. Portanto, ter sempre em atenção em manter a fotografia o mais atualizada e adequada possível. Nunca esquecer que o vosso currículo vai refletir
a vossa experiência profissional. Portanto, há que ter aqui alguma diferenciação entre aqui que nós somos no nosso grupo de amigos, no nosso grupo de pais e aqui que nós somos enquanto profissionais. Informação pouco concreta e apenas colocar a função e não efetuar aqui uma descrição das funções que desempenhou. Isto para as entidades acaba por não ter uma grande relevância, que efetivamente pretendem conhecer, através do currículo, o vosso perfil profissional, que já desempenharam, o que é que sabem efetivamente fazer. Portanto, ter aqui o cuidado de se colocar a informação o mais concreta possível. Contactos pessoais desatualizados, ter sempre em atenção o vosso contacto, os vossos contactos relativamente à morada, relativamente aos contactos telefónicos, contacto eletrónico, manter sempre esta informação atualizada e acontece-nos, infelizmente, com alguma frequência, quando nós temos uma oferta de emprego, contactarmos os candidatos que nós temos na nossa base de dados. Se a informação não está atualizada, infelizmente acontece, é uma oportunidade que fica perdida. Porque nós recebemos a oferta, normalmente a resposta tem que ser quase que imediata. Efetuamos o contacto com todos os candidatos que detêm o perfil que a entidade pretende. Se contactamos e o candidato não tem o telefone disponível, não responde aos e-mails, por mais que queiramos encaminhar para uma oferta, nós não conseguimos. Portanto, ter aqui sempre o cuidado, se efetuam uma candidatura, ter sempre o cuidado de manter estes contactos atualizados. Agora, imaginemos que alteram o vosso contacto por algum motivo e já efetuaram a candidatura a uma empresa. Poderão e deverão informar a empresa que o vosso contacto foi alterado e aí sim fazem a entrega de um novo contacto para que, na eventualidade de surgir uma vaga, possam ser contactados. Relativamente às informações repetidas, é muito comum aparecer a mesma informação e por diversas vezes. Terem atenção, sejam o mais objetivos possíveis, não repitam a mesma informação em diversos locais, porque acaba por ser tão repetitivo que quem está a ver o vosso currículo acaba por não considerar toda a informação. O endereço de e-mail pouco profissional, infelizmente acontece muitas vezes colocarmos endereços de e-mail que já temos desde a nossa adolescência e não atualizamos. Eu vou-vos dar um exemplo, acabei por receber alguns currículos com e-mails como, por exemplo, facadas@gmail.com, pocahontas@gmail.com. Ter aqui algum cuidado, está bem? Convém que o vosso endereço de e-mail seja o mais profissional possível, mantendo sempre primeiro e último nome ou algum nome que sejam efetivamente conhecidos. Poderão até continuar com o vosso endereço de e-mail antigo, mas criando aqui uma nova conta e passando este profissional apenas para as candidaturas, não é? Neste momento, nós temos um modelo que muitas entidades acabam por recorrer. Não é obrigatório, mas neste momento temos o modelo da Aeropass como um dos exemplos de modelo de currículo. Em julho deste ano, houve uma atualização neste mesmo currículo e para o poderem fazer, qualquer pessoa poderá fazê-lo a partir de casa, basta entrarem no site da Aeropass, Currículo Vitae, e efetuarem numa primeira fase um registro. Este modelo da Aeropass até é uma mais-valia para quem pretende trabalhar não só em Portugal, mas também na União Europeia. Poderão efetuar o vosso registro com os vossos dados pessoais, a vossa experiência profissional e há de surgir aqui uma série de oportunidades de emprego que poderão ter noutros países. Relativamente ao vosso currículo, podem criar a partir do nada, portanto podem até não ter ainda um currículo, como podem já efetivamente ter efetuado e atualizar aqui a informação.
Eu vou passar apenas um exemplo de um currículo. Neste momento, a Aeropass dispõe de 3 modelos, ou seja, após preencher a informação que consta no modelo da Aeropass, terão 3 modelos que poderão escolher. Sugiro que escolham o primeiro modelo, uma vez que não fica tão extensivo. Portanto, os outros modelos também são válidos, no caso de poderem incluir mais alguma informação. Sugiro este modelo. Portanto, e continuando relativamente àquilo que se deve ou não fazer, o que se deve indicar, portanto, o nome convém que seja sempre um nome completo, não colocar apenas o primeiro e o último nome, ter aqui algum cuidado, a vossa data de nascimento, a nacionalidade, indicar sempre a vossa nacionalidade. O género não é obrigatório e nem todos os campos que vão surgir no modelo da Aeropass são obrigatórios de serem preenchidos, também. Aqui existem informações mais relevantes do que outras, vai depender também do vosso objetivo. Os vossos contactos, o número de telemóvel, o endereço do correio eletrónico, é importante que conste, a vossa morada completa, também é importante que seja colocado no vosso currículo. Relativamente à vossa experiência profissional, vou só referir que convém que a vossa experiência, a última experiência, fique sempre no topo. Porquê? Porque é o que vai chamar a atenção da entidade empregadora. Portanto, é a última experiência que tiveram. Deve constar sempre no topo e todas as outras experiências ficam na base. Relativamente às datas, se não tiverem a certeza do dia em que iniciaram a atividade, pelo menos o mês e o ano convém que seja colocado, indicando também a cidade onde se desempenharam estas funções e no país. Atenção que, e muitas vezes por falta de conhecimento, há candidatos que não colocam a experiência profissional fora de Portugal porque acham que não é relevante. Toda a experiência profissional que tiveram é relevante e deverá ser colocada no vosso currículo. Até porque a entidade que vai vos receber e que vai receber a vossa candidatura não sabe efetivamente quais é que foram as vossas experiências, se não indicarem no vosso currículo. Está bem? Relativamente à educação e formação, deverão mencionar sempre a última experiência de formação, ou seja, se a última experiência foi a vossa licenciatura, deverá estar sempre no topo, correto? Mantendo sempre a data de finalização, peço desculpa, o título que foi obtido, a organização para onde prestadora da educação ou formação, e colocando sempre o assunto principal ou então as principais competências. Aqui poderão ser colocados também as principais disciplinas que concluíram nesta última formação. Deverão indicar sempre o nível de qualificação e aqui tendo em conta o quadro europeu de qualificações e poderão também indicar qual a vossa classificação final. Será sempre uma mais-valia já colocada. Apesar de que, se a entidade tiver interesse, vai-vos pedir os comprovativos da vossa formação. E aqui peço que tenham sempre à mão o vosso certificado de habilitações, porque a qualquer momento poderá ser requerido. Relativamente às competências linguísticas, como eu vos disse ainda há pouco, além da língua materna, poderá ser uma ou mais do que uma, não é? Deverão indicar as línguas que terão algum conhecimento. Existe para já, no modelo da Aeropass, uma tabela de autoavaliação. Portanto, é perfeitamente fácil até fazer esta autoavaliação. E peço uma vez mais que o façam de forma realista para não serem surpreendidos no momento da entrevista.
porque tem acontecido efetivamente e até se estão a pensar em ir para o estrangeiro, convém que esta informação seja o mais verdadeira possível. Relativamente às competências sociais e de comunicação, cada vez mais damos valor e as entidades dão valor às competências sociais e então na área da enfermagem cada vez mais, não é? É importante. Para tal, é importante que se mencionem quais as vossas competências, podem indicar uma ou mais do que uma, descrevendo sempre quais são estas competências e como é que foram adquiridas. Não é obrigatório também, mas poderão justificar com a vossa experiência profissional ou então com as experiências que tenham tido anteriormente, a título de voluntariado ou então relativamente aos estágios curriculares ou profissionais que possam ter efetuado. Relativamente às competências de organização, mantemos também a mesma estrutura, mencionar sempre em termos de organização como é que são enquanto profissionais, não é? Uma das hipóteses é colocar, vou-vos dar um exemplo, a questão da responsabilidade, indicando como é que justificam esta mesma responsabilidade. Poderão indicar ainda a iniciativa, a flexibilidade, a boa capacidade de adaptação a ambientes diversificados e que a vossa experiência profissional ou formativa acabará por justificar estas mesmas competências. Relativamente às competências digitais, deverão colocar também quais as vossas competências em termos informáticos, quais são os vossos conhecimentos. Muitas vezes nós até temos algum conhecimento na área da informática, algumas pessoas dominam mais do que outras algumas ferramentas, portanto é muito importante que se coloque no currículo quais são essas ferramentas que têm maior domínio. Relativamente às conferências e seminários, poderão indicar as conferências que participaram, os seminários, indicando sempre a data, a localização, o título e a descrição, indicando sempre qual é a entidade que efetivamente efetuou estas mesmas conferências e seminários. Neste modelo da Europass tem ainda uma série de outros parâmetros que poderão indicar relativamente à participação em algum projeto, poderão indicar. Portanto, há uma série de componentes que poderão introduzir, não é obrigatório o preenchimento de todas as componentes, só vão preencher as áreas que fazem sentido de acordo com a vossa situação. Relativamente à carta de condução, se tiverem e conduzirem, efetivamente, tiverem aqui alguma facilidade na condução, convém que se coloque. Agora, imaginemos que têm a carta de condução, mas têm um medo terrível de conduzir e nunca conduziram. Se calhar não faz muito sentido colocar esta informação no vosso currículo. Porque lá está, quando a entidade pretende saber se tem carta de condução, é para perceber, em termos de mobilidade, se tem alguma facilidade ou não. Relativamente ao currículo, são estas dicas que vos posso dar. Relativamente à carta de apresentação. A carta de apresentação é um texto simples e breve. Deverá ter o máximo de uma página e que deverá sempre acompanhar o vosso currículo. A carta deve ser utilizada em duas situações. Relativamente às respostas a ofertas de emprego que vão surgindo através de sites de emprego, através do Instituto de Emprego da Madeira, ou então em candidaturas espontâneas. O que são candidaturas espontâneas? São candidaturas em que o próprio candidato não vê nenhuma oferta de emprego em aberto, mas toma a iniciativa e vai à entidade efetuar uma demonstração de interesse em lá trabalhar.
Portanto, não existe nenhuma vaga, mas demonstra a sua disponibilidade e o interesse em trabalhar naquela entidade. Eu trouxe um exemplo de uma carta de apresentação, não é obrigatório que seja exatamente desta forma, é só para terem uma ideia da informação que deverá constar a vossa carta de apresentação. Portanto, na parte superior deverão indicar o vosso nome completo, a vossa morada e os vossos contactos, o contacto telefónico e também o endereço de e-mail. Isto numa candidatura entregue em formato de papel. Numa candidatura em formato digital, imaginemos que efetuam uma candidatura através de e-mail para uma entidade. Não colocam o vosso nome na caixa de texto, apenas colocam a informação relativa à exposição da vossa experiência profissional. Portanto, vou ler apenas aqui um dos exemplos. Excelentíssimos senhores ou senhoras, venho para este meio apresentar a minha candidatura à oferta de emprego de enfermagem disponível no vosso lar de idosos. A minha última experiência profissional foi como enfermeiro num centro de dia. Peço desculpa, não consigo ver. Desempenhei esta função e trabalhei como assistente de farmácia, mas informo para. Peço desculpa, não consigo esta parte. Só um bocadinho. Só um bocadinho que não estou a conseguir ver aqui uma parte. Ok? Anteriormente a esta função, trabalhei como assistente de farmácia, mas informo, para além da minha licenciatura, ao longo dos anos continuei a investir na minha formação, possuindo igualmente o curso de formação de formadores. Dada a minha versatilidade, o meu grande interesse pela área e pela população em questão, considero que poderei dar um contributo importante nessa entidade. Teria todo o gosto de, numa entrevista, poder prestar outras informações que penso ser relevantes para a minha candidatura. Subscrevo-me com a mais elevada consideração e envio em anexo o vosso currículo vital, obviamente assinando sempre a vossa carta de apresentação. Relativamente às formas de procurar emprego, existem várias, não é? Uma situação de desemprego. E agora, como é que vamos proceder, não é? Procurar emprego é efetivamente trabalhar para si próprio e é também um trabalho a tempo inteiro. Lá está, não podemos efetuar uma candidatura e ficar a aguardar pela resposta a essa mesma candidatura. É preciso investir em nós próprios, não é? Seja através de formação, seja através da melhoria de competências, seja através de melhoria de conhecimentos. Relativamente às formas mais comuns de procurar emprego. Obviamente, a mais comum é respondendo a anúncios e a ofertas que nos vão surgindo. Tal como indiquei ainda há pouco, as candidaturas espontâneas são e continuam a ser, e o feedback que nós temos tido também da parte dos empregadores é que as candidaturas espontâneas surtem muito mais efeito, até porque esta demonstração de disponibilidade, de um interesse em querer trabalhar naquela entidade, é sem dúvida uma mais-valia, demonstra a vossa proatividade, o vosso dinamismo. Também poderão fazer uma publicação de um auto-anúncio em jornais ou então na internet. Como procurar emprego? Lá está, é uma tarefa árdua e que deve ser feita de forma muito ativa. É importante que não efetuem uma candidatura e fiquem novamente a aguardar. Tem que ser constante, tem que ser uma procura que envolva muita persistência.
implica também muita versatilidade, alguma humildade e também cautela, principalmente com as ofertas de emprego que vão surgindo na internet. E também com a organização. Quando falamos em organização, falamos em planear esta procura de emprego. Existem N empresas que poderão efetivamente se candidatar. Portanto, aqui se calhar é importante manter as empresas dos quais tenham maior interesse em participar, em trabalhar e fazer com alguma objetividade e também demonstrando e realmente efetuando as candidaturas com maior objetividade também para aquele local. Imaginemos que pretendem trabalhar num determinado lar de idosos. A candidatura tem que ser muito bem efetuada, porque muitas vezes as oportunidades só surgem naquele momento. Se cometem algum erro numa primeira candidatura, as oportunidades, poderá não haver uma segunda oportunidade. Portanto, tentar fazer com a maior cautela possível. Relativamente aos locais onde poderão procurar emprego. Através do Instituto de Emprego da Madeira, para tal, terão de ter uma inscrição ativa nos nossos serviços, ou seja, deverão deslocar-se aos nossos serviços. Neste momento, até está disponível efetuar uma pré-inscrição online para que possam também usufruir das ofertas e dos programas de emprego que nós temos em vigor. Através dos polos de emprego, o polo de emprego da EHM, onde estou inserida, recebe algumas ofertas de emprego, mas os outros polos de emprego que estão distribuídos pela nossa ilha também recebem ofertas em diversas áreas. Portanto, poderá ser também aqui uma resposta para a integração no mercado de trabalho. Empresas de recursos humanos. Existem empresas de recursos humanos em que, sobretudo, envolve o trabalho temporário. Vou-vos dar o exemplo da Randstad, Talenter, mas existem outras empresas e aqui vai depender muito das áreas em que pretendem se candidatar. Empresas que fazem recrutamento online, cada vez mais são as empresas que efetuam este recrutamento. Através das redes sociais, e aqui vou pedir alguma cautela nas redes sociais, fazer aqui uma filtragem da informação que é colocada e tentar não responder diretamente nas mensagens que vão surgindo nas redes sociais, mas procurando ir ao encontro das empresas e efetuar a candidatura nas próprias empresas. E através de amigos. Esta continua a ser a forma mais rápida e mais eficaz. Isto porque se nós estivermos numa situação de desemprego e se não demonstrarmos e não dermos a conhecer ao nosso grupo de pares, ao nosso grupo de amigos que estamos desempregados e à procura de emprego, muitas vezes é uma oportunidade que fica novamente desperdiçada, porque através das nossas redes, através das redes de contactos, acabamos por ter conhecimento de algumas ofertas que poderão se candidatar, demonstrando interesse em trabalhar também no vosso grupo de amigos, no vosso grupo, ou na rede de contactos que vão estabelecendo, é sempre uma mais-valia para ficarem a conhecer as ofertas o mais breve possível. Relativamente, e aqui partimos para os programas de emprego disponíveis através do Instituto de Emprego da Madeira. Vou-vos falar sobre alguns programas que poderão efetivamente participar e quais são os requisitos necessários. Para já, em termos de estágio profissional, nós temos duas hipóteses. São os estágios profissionais na administração pública ou então em entidades privadas. Quais são os requisitos necessários? Primeiro, estarem inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, terem idade para ambos os estágios, em entidades públicas e entidades privadas. As idades são entre os 18 e os 35 anos,
os níveis de qualificação entre o quarto e o oitavo nível não terem tido, que isto é importante, ocupação profissional na vossa área, seja superior a 6 meses. Poderão efetivamente fazer este estágio desde que a vossa formação tenha sido inferior a 6 meses. A vossa experiência, peço desculpa, tenha sido inferior a 6 meses. Estes estágios têm a duração de 9 meses. Além do estágio profissional, ainda poderão efetuar o programa Pró-Jovem, desde que, e agora peço a vossa atenção, podem fazer ambos os programas desde que haja um intervalo de 6 meses e nunca na mesma entidade do qual fizeram o primeiro estágio. Imaginemos que efetuam um estágio profissional, mas ainda estão em idades compreendidas entre os 18 e os 29, aqui a idade já é um bocadinho inferior. Poderão fazer o estágio garantia pertencente aos pró-jovem antes ou depois do estágio profissional. Não é obrigatório haver aqui uma sequência em termos de estágio pró-jovem e estágio profissional. Tem que enquadrar-se aqui na idade entre os 18 e os 29 anos. Os níveis de qualificação mantêm-se do quarto ao oitavo e a remuneração que irão receber é sempre de acordo com o vosso nível de qualificação. Não podem, efetivamente, também ter tido uma ocupação profissional na vossa área superior a 6 meses. Portanto, poderão fazer ambos os estágios, desde que separados por 6 meses, mantendo sempre uma inscrição no centro de emprego ativa e não poderá ser na mesma entidade em ambos os estágios. Para os candidatos que estejam desempregados, que sejam considerados desempregados de longa duração, ou seja, estejam inscritos no centro de emprego há 12 meses e que tenham idade superior, tenham 31 ou superior, e um nível de qualificação mínima de nível 2, poderão efetuar o programa Reativar. Este programa dá aqui a oportunidade para desempregados com idade acima dos 31, e aqui, no caso de terem idade igual ou superior a 45 anos, não precisam de ter nível de qualificação. Poderão, no fundo, ter um estágio de 12 meses numa entidade, podendo, efetivamente, ter aqui uma experiência profissional dentro da vossa área de formação ou fora da vossa área de formação, sendo que no programa Reativar, como acontece também nos estágios profissionais, existe a obrigatoriedade de um orientador de estágio que vos vai orientar durante o período em que lá estiver, dando conhecimento na área da qual vão desempenhar funções. Ainda relativamente aos programas de empreendedorismo disponíveis no Instituto de Emprego da Madeira, nós neste momento temos um programa, portanto o CRI, que é no fundo o programa de criação de empresas e emprego, em que damos a oportunidade de quem tem uma ideia de negócio poder colocá-la também em vigor. E está direcionado, sobretudo, a desempregados que tenham a sua inscrição novamente ativa no centro de emprego, que tenham estado numa situação de desemprego involuntário, ou seja, não tiveram aqui um processo de despedimento individual, não é? Tenham uma inscrição num Instituto de Emprego há mais de 6 meses, nunca tenham exercido atividade profissional por conta de outrem, ou seja, a contrato ou por conta própria, dentro da vossa área, não é? E tenham sido trabalhadores independentes cujo rendimento médio mensal aferido relativamente aos meses em que tiveram atividade no último ano seja inferior à retribuição mínima garantida na região autónoma da Madeira. Ou seja, se o valor que receberam for inferior ao ordenado mínimo, aqui na nossa região autónoma da Madeira, poderão também recorrer ao programa CRI.
Este programa pressupõe um acompanhamento mínimo de 3 anos, sendo que, sempre que solicitado, terão de apresentar os dados relativamente à atividade da empresa. A criação de empresas e emprego determina e dá apoio ainda financeiro à formação dos promotores, ou seja, principalmente na área de gestão. Ou seja, se não tiverem conhecimento na área de gestão, poderão vir a fazê-lo, tendo aqui uma bolsa até 500 euros em que o próprio Instituto de Emprego acaba por comparticipar. Relativamente aos postos de trabalho, só serão apoiados os máximo de 4 postos de trabalho e os valores que serão atribuídos neste programa dependem das condições dos desempregados que lá estiverem inscritos. Se for, portanto, estes postos de trabalho poderão ser efetivamente para desempregados inscritos há pelo menos 90 dias, ou seja, 3 meses, ou quando os postos de trabalho a criar sejam preenchidos por pessoas com deficiência ou alguma incapacidade, aí não precisa de um tempo de inscrição. Poderão ser criados estes postos e obviamente, oferecer aqui algum apoio por parte do nosso Instituto. Relativamente aos pagamentos, estes programas só são aprovados mediante a apresentação de um projeto e, relativamente aos pagamentos, serão efetuados sempre 70% deste valor numa fase inicial e após a aprovação e os 30% após a criação de todos os postos de trabalho e, obviamente, com a comprovação da aplicação das verbas recebidas. Também queria vos informar que todas as sextas-feiras no auditório do Instituto de Emprego da Madeira nós temos uma sessão de esclarecimento para quem tem interesse em ter mais informações mais concretas sobre este programa. Até porque os técnicos que fazem a gestão dos programas de empreendedorismo conseguem dar-vos um acompanhamento mais próximo quando já se tem uma ideia pré-definida ou então alguma ideia relativamente ao negócio que pretendem criar. Portanto, se pretenderem obter alguma informação, poderão efetuar um agendamento prévio através da nossa página, a página do Instituto de Emprego da Madeira, e participar numa destas sessões nas sextas-feiras, em que poderão efetivamente colocar algumas questões mais concretas, tendo em conta a vossa ideia de negócio. Relativamente às técnicas de entrevista. A entrevista de seleção profissional é a oportunidade perfeita para demonstrar se é um candidato ideal para um determinado posto de trabalho. Eu até coloquei aqui uma imagem de uma entrevista de emprego no IKEA e cada vez mais o nosso mercado de trabalho implica que nós saibamos fazer, não é? Portanto, aqui faça uma cadeira e sente-se. Portanto, a demonstração do saber fazer. Cada vez mais é importante saber demonstrar e na entrevista, lá está, a entrevista tem vindo a sofrer alterações e vai depender aqui de área para área e de empresa para empresa. Há empresas em que a entrevista é dinâmica e há outras empresas em que a entrevista é um pouco mais formal e são colocadas algumas questões, mas pode variar. Portanto, é importante prepararem-se para esta mesma entrevista. Pode não haver uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E porquê que nós damos sempre esta referência? Se efetivamente estão à procura de emprego e efetuam uma candidatura, é importante que estejam preparados para que possam já responder às questões relativas à vossa experiência profissional ou à vossa formação no próprio dia em que efetuam a candidatura.
Imaginemos, entregam a vossa candidatura presencial. No momento, a entidade pode dizer: aguarde só um pouco, nós já vamos efetuar a sua entrevista de seleção. Se não estão preparados para a entrevista, muitas vezes é uma oportunidade que fica desperdiçada. Portanto, ter aqui alguma cautela, sempre que efetuarem uma candidatura, prepararem-se muito bem para essa mesma entrevista. Passarei a dar algumas dicas que deverão ser consideradas numa entrevista de seleção. Primeiro, é muito fácil dizer, não é? Mas a calma é importante que se mantenha durante todo o período da entrevista. Respirar fundo antes de entrar ajuda, não é? Cumprimentar sempre o entrevistador com um aperto de mão firme e seguro, não com demasiada firmeza, nem demasiado frouxo, para que demonstre também a confiança. Agora, com a situação do Covid, penso que será um bocadinho ajustado, não é? Mantenham, então, o contacto visual com o entrevistador. Isto vai passar aqui alguma segurança e confiança. A dica que vos dou é que é constrangedor muitas vezes estarmos a olhar olhos nos olhos. É constrangedor para quem está a entrevistar e é constrangedor para quem está a ser entrevistado. Mas podem utilizar apenas uma referência, um ponto aqui na testa, na orelha, mas não desviar o olhar do entrevistador. Vai demonstrar algum interesse da vossa parte ao olharem para a pessoa que está a entrevistar. Falar pausadamente e concentradamente, ter aqui alguma cautela para não se atrapalharem nas palavras. Muitas vezes aguardam tanto tempo pelo momento da entrevista que naquele momento a informação parece que querem que saia toda de uma só vez. Mas ter aqui algum cuidado, está bem, de falar muito concentradamente e objetivamente sobre as perguntas que vos são efetuadas. Permitir sempre que a entrevista seja dirigida e orientada pelo entrevistador. Lá está, muitas vezes queremos dar a informação que nós achamos ser relevantes do nosso percurso profissional ou formativo, não deixamos espaço para que o entrevistador faça as perguntas e oriente a entrevista que deverá ser colocada. As respostas devem ser claras e objetivas e muito diretas. Se o entrevistador questiona-vos sobre a vossa última experiência profissional, por exemplo, deverão apenas e só responder relativamente à vossa experiência profissional. Se damos alguma abertura para falarem sobre o vosso percurso profissional, aí sim poderão desenvolver aquilo que já fizeram ao longo do vosso percurso profissional. Ter sempre muita atenção para ouvir muito bem as perguntas. Se não ouvirem, também não há problema algum em pedir para repetir e responderem objetivamente àquilo que vos é questionado. Pontualidade. Importantíssimo. É cada vez mais fundamental. O atraso é sempre sinal de indisciplina, mas que muitas vezes possa acontecer um imprevisto e se acontecer, não é? Imaginemos que ficam presos no trânsito e que não conseguem chegar à hora prevista à entidade. Poderão e deverão contactar a entidade e dar a conhecer a situação que vos aconteceu e pedir para atrasar um pouco a vossa entrevista, se ainda houver essa oportunidade. Se não avisam, quando chegam ao local da entrevista, por mais que seja verdade, a vossa desculpa vai soar sempre a uma desculpa. Portanto, ter aqui sempre o cuidado de informar a entidade do que é que está a acontecer. Obviamente que convém precaverem-se e chegarem sempre o mais cedo ao local da entrevista. Tentar chegar 15 minutos antes, não precisa de ser muito mais do que este tempo. E até o suficiente para poderem confirmar se é mesmo aquele local da entrevista.
lá está, muitas vezes nós temos uma ideia de onde é que poderá ser o local, mas aquela porta já não é aquela que nós achávamos que é o local da entrevista. Só o timing de chegarem ao local correto, lá se vai a calma, lá se vai a assertividade, portanto, acaba por tudo descontrolar no momento em que têm esta oportunidade de demonstrar as vossas competências. Portanto, ter aqui alguma cautela em chegar sempre um pouco antes. Relativamente à vossa aparência, usar sempre roupas limpas, bem passadas, discretas, sem transparências, não esquecendo aqui que estão, e a partir do momento em que passarão a integrar uma empresa, se estão a representar a empresa. Portanto, aqui é muito importante que consigam passar a imagem que a empresa pretende. Ter cuidado sempre com os desleixos e também com os excessos. A aparência desleixada, obviamente, é muito prejudicial e pode demonstrar algum desinteresse. Quando falamos também na aparência, falamos, por exemplo, nesta altura de verão. Eu penso que não deve acontecer convosco, mas acontece, por exemplo, os jovens quando vão à procura de emprego, num dia de verão como está hoje, espetacular, e vão já de fato de banho e chinelas para entregar a sua candidatura. Ora, se no momento em que entregam a candidatura a entidade já está disponível para efetuar a entrevista de seleção, a aparência que vão demonstrar à entidade não será a melhor. Portanto, a entidade começa a pensar, bem, será que este candidato está disponível para trabalhar o quanto antes? Ou será que está interessado em fazer alguma praia e aproveitar aqui os dias de calor? Ter aqui algum cuidado. Se vai efetuar uma candidatura, ter sempre o cuidado de irem preparados para uma entrevista no próprio dia. Relativamente aos piercings e às tatuagens, ainda não são muito bem vistos pela maioria dos empregadores. Há entidades que não têm qualquer problema, mas, mais uma vez, é a imagem da entidade que fica em causa, portanto, quem as tiver, tentar cobrir de modo a que não vos prejudique. Agir sempre com naturalidade e sinceridade. Durante a entrevista, exponha sempre com sinceridade as vossas qualidades. E aqui qualidades, cuidado para não exporem as qualidades pessoais. Tentar sempre expor as vossas qualidades enquanto profissionais. Mesmo que não tenham tido experiências profissionais, podem demonstrar estas mesmas qualidades, tendo em conta o vosso percurso académico. Manter sempre um tom de voz e uma linguagem formal. Lá está, no momento da entrevista, a pessoa que vos está a entrevistar não vos conhece, portanto, muitas vezes esta troca de informações convém que seja formal. Por mais que vos apeteça contar uma piada, mais vale não o fazer, do outro lado, poderão não achar piada nenhuma. Passo aqui a redundância, mas realmente acontece alguns momentos um bocadinho constrangedores. Portanto, manter sempre aqui um tom de voz e uma linguagem o mais formal possível. Não se esqueçam que estão perante a entidade que vos vai contratar. Nas respostas, tentar demonstrar sempre responsabilidade, disponibilidade, flexibilidade e também muita assertividade. Ter sempre aqui algum cuidado para responder e ouvir muito bem e ser um bocadinho flexível perante aquilo que a entidade nos demonstra. Ter atenção para não abusar também dos gestos no momento da entrevista. O facto de estarmos a mexer muito as mãos, por exemplo, vai distrair a atenção da pessoa que nos está a entrevistar. Ter algum cuidado em manter as mãos um pouco mais sem movimento, está bem? Ao contrário daquilo que eu costumo fazer, manter sempre as mãos um pouco sem movimento. Relativamente à vossa postura, manter uma postura correta e adequada, ter aqui algum cuidado na forma como se sentam, ou seja, manter uma leve inclinação para a frente
mas nunca debruçando sobre a mesa do entrevistador. Não esquecer que a postura, o modo de falar e as atitudes e os gestos são detalhes que vão refletir a nossa educação e a personalidade. Portanto, ter aqui algum cuidado, a tal linguagem não verbal acaba por falar um pouco mais alto. Portanto, se há alguma atitude que poderá ser melhorada da vossa parte, deverão fazer. Marcar pela diferença. É importante demonstrar os benefícios ao empregador ao contratá-lo, ou seja, um marketing pessoal. Para tal, é necessário que façam uma reflexão sobre as vossas competências, as vossas qualidades e também as características que poderão ser melhoradas. Lá está, se não conseguirem convencer o empregador, quem é que irá conseguir, não é? É importante conhecermos a nós próprios para também passar essa informação à entidade que nos pretende contratar. Reforçando sempre as qualidades e também aprender a vender o seu produto, não é? Nós temos que demonstrar à entidade o que é que nós sabemos fazer e o que é que somos bons a fazer. Relativamente aos comportamentos a evitar numa entrevista de seleção. Lá está, não tentar aparentar o que não é, até que, tal como disse inicialmente, uma mentira até pode ser muito inofensiva no momento da entrevista, mas a qualquer momento pode ser descoberta e aqui é uma oportunidade que fica desperdiçada, não só para este emprego, mas também para futuras entrevistas. Nós estamos num meio tão pequeno em que estas pequenas mentiras acabam por tornar-se ainda maiores porque toda a gente se conhece. Evitem impaciência. E que é importante, quando vão para uma entrevista, irem com alguma disponibilidade horária, porque muitas vezes poderá haver atrasos. Portanto, o facto de estarem constantemente a olhar para o relógio, de estar a bater com o pé, que já estão impacientes e a hora vai passando, esta impaciência só vos vai prejudicar. Porque lá está, estão a ser avaliados desde o momento em que estão na sala de espera, à espera de serem entrevistados, até saírem da entrevista. Portanto, estes comportamentos estão constantemente a serem avaliados e convém evitar esta mesma impaciência. Evitar ser demasiado emotivo. Lá está, quando nós vamos a uma entrevista de emprego, deveremos demonstrar à entidade que somos o candidato ideal e não utilizando aqui a parte emotiva. Muitas vezes, e eu compreendo com a questão de uma procura já um bocadinho morosa de emprego, utilizemos algumas estratégias, até demonstramos, até é verdade, muitas vezes somos um único recurso para dar de comer aos filhos, mas a entidade não quer saber se é uma família monoparental, se está com dificuldades económicas ou não. Portanto, ter aqui algum cuidado em não expor demasiado a vida pessoal. Tentar evitar a emotividade. Evite ignorar perguntas ou mudar de assunto repentinamente. Ou seja, se o entrevistador faz-vos uma pergunta e não é um assunto que estejam muito confortáveis em responder. Mudar de assunto não é a solução, porque a entidade, pronto, a pessoa que vos está a entrevistar não sabe o que é que se passa, portanto, mais vale justificar do que propriamente fugir às questões. É muito comum, por exemplo, uma das perguntas, eu ia passá-las no final, mas já posso dizer-vos, uma das questões que costuma acontecer, não é obrigatório, como vos disse, é o porquê de ter saído do antigo emprego. Se foi por alguma incompatibilidade com a vossa chefia, não vão, obviamente, dizê-lo na entrevista que
que o antigo chefe realmente não era uma pessoa muito fácil e teve que sair, não é? Ter aqui algum cuidado em não dizer mal das antigas empresas. Lá está, nós estamos numa ilha pequena e é importante também, obviamente, que se dizem mal daquela empresa, quando saírem desta empresa para a qual foram entrevista, provavelmente também vão dizê-lo. É assim que as entidades também vão pensar. Portanto, ter aqui algum cuidado para não mudar de assunto, nem referirem-se às outras empresas com aspectos menos positivos. Evite ser teimoso e inflexível. Ouvir sempre aquilo que a entidade tem para nos oferecer até ao fim. Muitas vezes nem estamos abertos a ouvir o que a entidade tem para dizer. Eu vou-vos dar um exemplo relativamente à inflexibilidade. Nós tivemos uma fase em que, não na vossa área, mas na área da hotelaria, tínhamos muitas pessoas que estavam em situação de desemprego e poucas vagas. E uma das estratégias em que se utilizava era, por exemplo, abrir uma vaga em que o horário de trabalho seria até às 21 e, uma vez que tinham um excesso de candidatos, indicavam no momento na sala de espera, indicavam que a vaga até às 21 já estava correspondida e que neste momento só tinha uma vaga para saída às 0 horas. Muitas das pessoas levantavam-se e iam embora. Portanto, era uma estratégia para limitar quem estaria interessado em manter aquela oferta. Portanto, ter aqui algum cuidado, ouvir sempre até ao final e após a entrevista, então tiram as vossas conclusões. Um erro a evitar, e isto é importante, o desconhecimento da empresa para onde vão à entrevista. Sempre que forem a uma entrevista, convém que façam uma investigação prévia do que é a empresa, qual é a missão, quais são os objetivos, que tipo de projetos é que efetuam, em que áreas é que atuam, porque efetivamente, se não conhecerem a empresa, como é que poderão justificar à empresa que gostariam de lá trabalhar? Portanto, aqui há um aspecto que tem que ser trabalhado antes da entrevista. Portanto, ter sempre conhecimento da empresa, se efetuar uma candidatura, estão a demonstrar interesse em lá trabalhar. Se não conhecem a empresa e vos perguntam o porquê de serem candidato ideal e não outro candidato, nunca conseguirão dar resposta a esta pergunta e ficam aqui com uma oportunidade desperdiçada. Atenção para que no momento da entrevista nunca se esquecer de levar o currículo vitae, apesar de que muitas vezes já é enviado por e-mail. Convém levar sempre em formato de papel. Se a entidade não quiser receber, não houver necessidade, tudo bem, guardam para uma nova candidatura, mas vão sempre têm sempre o recurso do vosso currículo convosco e até se surgir uma pergunta relativamente ao vosso currículo, têm à vossa frente e conseguirão dar resposta com mais objetividade possível. Evite contar piadas, tal como vos disse, às vezes no momento da entrevista é um momento de maior nervosismo e até sai ali alguma piada, mas como vos disse ainda há pouco, muitas vezes a pessoa que vos está a entrevistar pode não achar até piada nenhuma e o momento acaba por ser constrangedor. Evite ter acompanhado com familiares e amigos. Se porventura quiserem ir acompanhados, fiquem longe do momento da entrevista. Um café, aguardem lá fora. A entrada de algum acompanhante aqui dá a entender à entidade que é uma pessoa pouco autónoma. Portanto, ter aqui o cuidado de, se vai a uma entrevista, vá só, não levar aqui algum acompanhante. Ter atenção, por mais que exista aqui algum nervosismo, não mastigar pastilhas elásticas. Às tantas até sai ali uma bolinha e não corre lá muito bem.
Pode até não parecer, mas até é muito comum acontecer, as pessoas esquecem-se que o nervosismo focam uma pastilha elástica e no momento da entrevista, com o nervosismo até mastigam com maior força e tudo, e até saem uma bolinha, entusiasmam-se e corre muito mal. Ter aqui algum cuidado para não mastigar. Nada de acessórios, óculos de sol, por exemplo, na cabeça, tentar evitar levar os fones, o telemóvel ligado, é muito comum esquecerem-se de tirar o som. Se eventualmente estiverem a aguardar por um telefonema que seja extremamente urgente, tem que ser mesmo uma urgência que não pode esperar cerca de meia hora de entrevista. Aí sim, antes da entrevista começar, pedem permissão ao entrevistador, dando conhecimento da situação. Caso contrário, o telefone deverá estar sem som. Nada de bonés, os fones, volto a referir, ter algum cuidado, se até forem com alguma música, ter o cuidado de desligar. Já aconteceu estarmos no momento de entrevista e surgir assim um som de fundo, portanto os fones tinham ficado ligados e é um fator distrativo. Portanto, ter aqui algum cuidado em desligar os vossos equipamentos. Relativamente às perguntas mais frequentes numa entrevista, não são obrigatórias, mas são muito comuns. Qual é que foi a sua última experiência profissional? E aqui peço a vossa atenção novamente. Se a pergunta for a última experiência profissional, respondem apenas e só relativamente à vossa última experiência profissional. Muitas vezes os candidatos tentam fugir a esta pergunta quando a experiência não foi na área de formação e aqui acaba por ter alguma influência. Se derem a oportunidade de exporem o vosso percurso profissional e mencionarem a experiência na vossa área de formação, perfeito, está bem? Porquê que saí do antigo emprego? Lá está, muitas vezes, e eu dou sempre aqui um exemplo que aconteceu, em que a pessoa que estava a ser entrevistada até referiu, e não seria mentira alguma, não é? Mas referiu que saiu do antigo emprego porque o malandro do patrão fugiu para o Brasil com o dinheiro. Não era mentira, mas quem estava a entrevistar era o cunhado do tal malandro do patrão. Portanto, esta ilha tão pequenina, convém ter aqui algum cuidado com a informação que nós passamos no momento da entrevista. Relativamente à pergunta de gosta mais de trabalhar só com a equipa, não existe uma resposta correta, ou menos correta, não é? Embora numa sociedade ninguém trabalha só, poderá ter tarefas em que desempenha sozinho, não é? Mas trabalha com toda uma equipa, portanto terá que ter aqui aqui é contabilizado as relações interpessoais, as relações que tem com os outros. Portanto, o trabalho em equipa é sempre muito mais benéfico para chegarmos a um bem comum, não é? Refira uma qualidade e um defeito seu, lá está, fazer aqui uma autoavaliação e para quem tem uma maior dificuldade em conhecer as suas melhores qualidades e também alguns aspectos menos positivos, não gosto de falar de defeitos, aspectos menos positivos que nos podem vir a ser melhorados, aqui nós podemos sempre recorrer aos nossos antigos colegas de trabalho, ou colegas de trabalho, antigos colegas de formação e questionar realmente quais são as nossas qualidades e quais são os aspectos que nós temos menos positivos e que poderão vir a ser melhorados. Lá está, quando nos questionam sobre a qualidade e um aspecto menos positivo, é para perceber como é que nós somos enquanto profissionais, mas sobretudo enquanto pessoas. Portanto, ter aqui alguma referência daquilo que nós somos. Atenção que estas qualidades e estes defeitos é sempre enquanto profissional, está bem? Vou-vos dar um exemplo de um aspecto menos positivo. Por exemplo, ter aqui alguma dificuldade em falar em público. Se tiverem aqui alguma dificuldade em falar em público, que é um aspecto menos positivo, vos poderá até trazer algumas consequências. Mas existem formas, existem até formações que vos ajudam
a ter aqui alguma autonomia, até alguma confiança em falar em público. Se investirem um pouco nestas formações, até poderá ser uma mais-valia. Uma outra questão muito comum é porque é que acha ser a pessoa indicada para este lugar? Ora, se não fizeram uma investigação prévia da entidade para onde querem trabalhar, se não sabem que projetos, não sabem que funções é que vão desempenhar, aqui é muito difícil depois de convencerem a entidade que são o candidato ideal para desempenhar as funções naquela entidade. Portanto, ter aqui alguma atenção em fazer aqui algum trabalho de casa, investigando um pouco mais, informando-se um pouco mais relativamente às ofertas para os quais se vão candidatar, de modo a que consigam também passar para a entidade este mesmo interesse. Já estou numa fase final, depois já podemos passar para algumas questões se houver essa necessidade. Eu só vos queria referir e realmente reforçar que para procurar emprego deverão ter um currículo e uma carta de apresentação. Este currículo e carta de apresentação deverá estar bem elaborado, ter aqui algum cuidado com a forma como o apresentamos. É efetivamente um trabalho desapontado. Não podemos efetuar uma candidatura e ficar apenas e só a aguardar pela resposta àquela candidatura. É importante prepararem-se para uma entrevista de emprego, não acreditar na sorte, mas também acreditar aqui no trabalho, no seu trabalho e também em si. Portanto, esta preparação não é só naquele momento da entrevista, são aspectos que nós temos vindo a melhorar e vamos melhorando à medida que vamos tendo esta experiência com as entrevistas de emprego. Da minha parte, só tenho a agradecer. Estou disponível para responder às vossas questões. Gostaria de agradecer a doutora Isabel Ferraz pela sua excelente apresentação. Dar-me também os parabéns pela forma exímia como cumpriu com o tempo por nós acordado para esta apresentação. Ao longo da mesma foram vários os comentários a elogiar a sua exposição, de facto fez-lo de uma forma clara, objetiva, recorrendo a alguns exemplos práticos que ajudam a assimilar melhor este conteúdo. Para já nós temos duas questões que foram colocadas e peço aos participantes lá em casa, se eventualmente tiverem alguma questão a colocar ou algum comentário a realizar, que aproveite este momento enquanto a doutora Isabel irá esclarecer estas duas questões. Portanto, uma primeira pergunta foi: as formações frequentadas em webinar, onde é que devem ficar colocadas no currículo? A segunda questão foi: que documentos devemos anexar ao nosso currículo? Passo então a palavra novamente à doutora Isabel para esclarecer estas questões. Bem, relativamente à questão das formações em webinar, devem ser colocadas sempre em seminários. Portanto, não sei se já acederam ao novo modelo da Europass. Existem duas hipóteses. Poderão colocá-lo na categoria de participações ou poderão colocá-los no item em que incluem os seminários e as conferências. Poderão fazê-lo em uma destas categorias. Não é obrigatório que seja numa ou noutra. Relativamente à segunda pergunta. Desculpa, a nível europeu, correto? A segunda pergunta foi os documentos que deverão anexar. Numa primeira fase, se forem efetuadas as candidaturas espontâneas, não necessitam de anexar quaisquer documentos.
até porque se a entidade tiver interesse e quiser conhecer-vos um pouco melhor, vamos pedir o certificado de habilitações e convém que tenham sempre uma pasta já organizada com todas as conferências e seminários que tenham participado e que tenham colocado no vosso currículo. Espero ter respondido às vossas questões. Sim, consegui responder de uma forma novamente clara e objetiva às questões colocadas. Entretanto, surgiram outras questões, nomeadamente se existem programas europeus para que os candidatos possam propor, isto numa perspectiva de quem pretende alguma experiência mais internacional. E também um outro participante sugere se pode dar alguma dica em termos de como lidar com a ansiedade na espera de respostas. Passo então novamente a palavra à doutora Isabel Ferraz. Aos programas a nível europeu. Nós temos para já um programa disponível através do Centro de Emprego. Este programa pressupõe apenas uma participação num período de 3 meses. Normalmente é um programa que é utilizado para quem tem interesse em trabalhar em países fora de Portugal, mas dentro da União Europeia, e que possa até ter uma experiência para conhecer um pouco melhor o país e ter uma experiência numa entidade. Quem estiver interessado deverá efetuar um primeiro contacto com as entidades do país onde gostariam de trabalhar e, a partir daí, efetuar a candidatura através do nosso Instituto de Emprego de Madeira para que haja aqui um acompanhamento e também a atribuição de uma bolsa aos candidatos. Além dos programas europeus, deste programa com a durabilidade de 3 meses, nós temos, através do Instituto de Emprego da Madeira, a nossa conselheira da Rede Euros, a doutora Inês Mendonça, que faz, no fundo, uma orientação para todos os candidatos que pretendem não só ter experiências profissionais em termos de estágio, como também ter experiência profissional na área. Portanto, com algum contrato para entidades fora de Portugal continental, dentro da União Europeia e mais alguns países também associados, portanto, o Reino Unido, a Suíça, estou-me a lembrar de Liechtenstein, salvo erro, portanto, como é que deverão fazer? Numa primeira fase, deverão agendar um atendimento com a doutora Inês Mendonça, quem vos vai orientar neste processo em termos de conhecimento das ofertas que existem na União Europeia e que quem estiver interessado também pode efetuar até o registro na página da Rede Euros e perceber quais são as entidades que estão a recrutar, em que áreas é que estão a recrutar, sendo que sempre que pretenderem avançar com estas candidaturas, deverão entrar em contacto com a doutora Inês. Isto porquê? Lá está, surgem muitas ofertas e que muitas vezes não estão registadas e que são ofertas que poderão até não ser fidedignas. A doutora Inês acaba por conseguir fazer um acompanhamento também através dos centros de emprego do país para onde pretendem trabalhar relativamente a estas mesmas ofertas. Portanto, conseguirão ter com maior certeza a informação, se aquela oferta, se aquela entidade é realmente fidedigna, se aquele contrato é fidedigno, não sai um bocadinho à sorte, sendo que existe sempre este acompanhamento durante os primeiros meses em que se deslocam para os países para onde pretendem trabalhar. Portanto, existem duas hipóteses, ou um estágio, ou então experiências profissionais através de contrato, e não só, não é? Através desta rede Euros. Relativamente à questão da ansiedade, não é efetivamente fácil. A ansiedade não é fácil de gerir, mas não podemos ficar apenas e só a aguardar pela resposta de uma só entidade. Ou seja,
Se efetuaram uma candidatura para uma entidade e não obtiveram qualquer resposta, passado algum tempo, nós falamos cerca de uma semana, vai depender, imaginemos, vão a uma entrevista, vou colocar-vos um caso em concreto, vão a uma entrevista de emprego e a entidade, e deverão fazê-lo, só vou ter aqui um bocadinho atrás, deverão sempre questionar a entidade como é que se processa todo este processo de recrutamento. Lá está, há entrevistas e há empresas que efetuam o recrutamento durante cerca de um mês e dão o feedback passados 10 dias. Isto vai depender de empresa para empresa. Deverão sempre questionar a entidade como é que se processa este recrutamento. Lá está, se a entidade vos disser nos próximos 10 dias darei-vos uma resposta, aí já sabem mais ou menos o timing que terão de aguardar pela resposta da entidade. Se não vos derem qualquer orientação, poderão contactar a entidade passados alguns dias, passado uma semana, só para garantir que aquela vaga ainda está disponível e que estão interessados em obter algum feedback. Lá está, aqui que eu sugiro, relativamente à ansiedade, é continuarem neste processo de procura de emprego, procurando também algumas formações, seja online, sejam presenciais, embora o online nesta fase, se calhar, faça muito mais sentido, de forma que também vão trabalhando outras competências e também adquirindo novos conhecimentos. E o tempo em que ficam a aguardar por uma resposta, poderão perfeitamente utilizá-lo para adquirir novos conhecimentos ou então melhorarem os conhecimentos que já têm. Não existe uma fórmula secreta, não existe uma fórmula mágica, mas existe sim alguma proatividade, ou seja, não ficar em casa apenas e só a aguardar por resposta, investir aqui algum tempo e alguma investigação dentro da vossa área ou em áreas do vosso interesse, fazendo também diversas candidaturas a outras empresas. Espero ter conseguido responder às vossas questões. Portanto, novamente, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Surgiram outras questões aqui pelos nossos participantes, nomeadamente como é que diferenciamos as empresas para recrutamento a nível de estrangeiro, no sentido de saber se são fidedignas. Também foi comum a alguns participantes outra questão que tem a ver com o facto de, ao longo do curso de licenciatura em enfermagem, realizarem várias práticas clínicas, vários estágios, e a dúvida é se esses mesmos ensaios clínicos, estágios, podem ser incluídos no currículo e se é possível incluir no currículo em que parte é que devem constar. Para já foram estas as questões, pelo que passarei a palavra à doutora Isabel para responder. Com licença, muito obrigada. Relativamente à questão de como é que diferenciamos estas empresas. Geralmente existe um registro das empresas e este registro é feito através da plataforma da rede Euros. Existe um registro de todas as empresas que lá estão. Essas empresas podem até não constar neste registro, daí indicar-vos sempre este contacto com a doutora Inês, uma vez sendo conselheira, tem o contacto também com todos os conselheiros dos países em que nós temos esta parceria. Portanto, rapidamente a doutora Inês conseguirá comunicar com os países para onde pretendem trabalhar, obtendo aqui informações mais concretas sobre a empresa. Daí indicar-vos sempre
que o ideal até poderão fazê-lo enviando um e-mail para o nosso serviço a pedir efetivamente para terem mais informações sobre a rede Eures ou mais informações sobre as empresas que vão surgindo. Normalmente, e tenho constado que através das redes sociais têm vindo a surgir algumas empresas a efetuar o recrutamento. Geralmente eu não aconselho sem falar numa primeira fase com a nossa conselheira, conceito rapidamente, juntamente com os colegas conselheiros dos países de origem, confirmar a viabilidade ou não destas empresas. Daí sugerir uma vez mais que, se for do vosso interesse, trabalhar fora de Portugal, mas dentro de um destes países, contactar então a doutora Inês Mendonça, responsável pela rede Eros cá na região, para obter informações mais concretas. Relativamente aos estágios, os estágios deverão ser incluídos na vossa experiência profissional, mencionando sempre, e podem fazer logo após a função que desempenharam, colocar entre parênteses estágio curricular. Portanto, aqui vai demonstrar que desempenharam funções na área da enfermagem no âmbito de um estágio profissional. Portanto, deverá estar sempre na vossa experiência profissional e não na vossa formação. Bem? Espero ter conseguido responder às vossas perguntas. Muito obrigada, doutora Isabel Serraz. Foram vários também os elogios que decorreram a respeito das suas explicações, dizendo que foram feitas de uma forma clara e que gostaram muito da exposição. Foram feitas novas questões, uma relativamente a como é que podem diferenciar em termos do currículo, como é que podem, se existe algum limite, segundo o que eu estou aqui a ler, se existe algum limite máximo de páginas para o currículo? Julgo que já respondeu na sua exposição, falou que eram 3 páginas, mas atendendo ao facto de ter aqui algumas perguntas, se calhar poderíamos reforçar este conteúdo. E também outra questão tem a ver com quanto tempo de intervalo deve de existir entre uma procura e outra quando na mesma instituição. Quando a pessoa procura o trabalho na mesma instituição, já fez uma primeira proposta de candidatura e quer reforçá-la. Quanto tempo de intervalo é recomendado entre essa situação? Passarei então a palavra para responder. Portanto, relativamente ao número limite de páginas, com a alteração do Europass em julho deste ano, portanto, é relativamente recente esta alteração, o número de páginas acabou por aumentar um pouco. Tem a ver com os próprios modelos, a própria estrutura do modelo da Europass. No antigo modelo, o ideal seriam sempre 2 páginas. Nós, nesta fase, mantemos as 3 páginas como o número de páginas ideal. Obviamente que, se a experiência profissional for extensiva, poderá ultrapassar as 3 páginas, mas ter aqui algum cuidado para que o vosso currículo não seja demasiado extensivo. Caso contrário, acaba por ser muito difícil de difícil leitura. Portanto, se a vossa experiência for longa, tentar sintetizar ao máximo a informação que é colocada. E no momento da entrevista, então aí tem a oportunidade de expor a vossa experiência profissional em pormenor. Relativamente ao tempo de intervalo entre candidaturas, que vai depender sempre das entidades. Há entidades que fazem uma reciclagem em termos de candidaturas a cada 6 meses.
Há outras entidades que abrem um procedimento para contratação e esperam dar resposta apenas durante aquele período. E vai depender se as candidaturas forem espontâneas ou se for uma candidatura a uma vaga de emprego. Se for uma candidatura espontânea, deverão ser sempre de 6 em 6 meses. Mas vai depender, porque imaginemos, a entidade está a recrutar ou não está a precisar para já de nenhum colaborador, mas a situação vai se alterando. Portanto, aqui que nós sugerimos é que façam sempre uma candidatura a cada 3 meses ou 6 meses, dependendo sempre da entidade. Aqui é importante manterem-se atualizados relativamente à instituição. Imaginemos que até têm um interesse em trabalhar num lar de idosos. Ficar sempre atentos nas redes sociais, ver se existe aqui a falta de colaboradores. Se houver essa falta, então voltar a efetuar a candidatura. Se não houver, há entidades que até não gostam de excesso de candidaturas, porque efetivamente não estão à procura de candidatos. Vai depender. Há entidades que também têm uma base de dados, vão recolhendo todas as candidaturas, quando há necessidade, contactam. Há outras que não o fazem, até porque existem vários candidatos que efetuam a candidatura, mas daí a 1 mês, 2 meses já conseguiram integrar no mercado de trabalho e não avisaram a entidade, nem têm de o fazer, portanto a entidade prefere voltar a recrutar novamente do que propriamente ir buscar aquelas candidaturas que já foram efetuadas. Portanto, aqui que eu vos peço é que fiquem atentos e façam sempre alguma atualização dos locais para onde pretendem trabalhar. Se a entidade vos disser que neste momento não está a recrutar quaisquer colaboradores, poderão fazê-lo daí a 3 ou 6 meses. Se a entidade disser que já colocou a vossa informação numa base de dados e logo que surja uma oferta vos vai contactar, então aí não há necessidade de fazê-lo com alguma regularidade. Espero ter conseguido responder. Muito obrigada, doutora Isabel. Fizeram novas questões para que possa esclarecer. Em termos do currículo, uma das questões é, em termos destes webinars, como já foi questionado, se devem ser incluídos todos no currículo ou se devem apenas colocar os mais importantes. Se eventualmente devem ser colocados, a outra questão é de que forma podem fazê-lo para atualizar no Europass. Uma outra questão é em termos de como proceder para agendar uma reunião com a doutora Isabel Mendonça. Passarei então a palavra. Relativamente ao vosso currículo e às promoções do webinar, lá está, se o vosso currículo for demasiado extensivo, tentar colocar as mais pertinentes. Tal como disse durante a exposição, o vosso currículo não precisa de ser um documento estático, pode perfeitamente ser moldado consoante as candidaturas que vão efetuar. Portanto, se a vossa candidatura na vossa candidatura fizer sentido colocarem todas as formações de webinar, deverão fazer. Vai depender sempre do local para onde se vão candidatar. É importante não tornarem o currículo num documento que seja apenas estático, porque não faz sentido algum. É um documento em que pode ser moldado perante as candidaturas e os locais para onde nos vamos candidatar. Embora, imaginemos que surge um procedimento concursal, aí sim, se calhar faz todo o sentido colocarem estas formações, todas as que forem uma mais-valia para demonstrar os conhecimentos adquiridos. Se for uma candidatura a entidades privadas, aí vai depender
da própria entidade. Daí a importância de fazer uma investigação do que a própria entidade trabalha e quais são os projetos que mais valorizam. E aí ajustar a vossa candidatura às necessidades da própria entidade. Relativamente à doutora Inês Mendonça, poderão fazê-lo através da nossa página do Instituto de Emprego da Madeira, aparece na área de candidatura, aparece a rede de euros. Poderão enviar um pedido para atendimento presencial para o Instituto de Emprego da Madeira, em que os contactos estão disponíveis através do nosso site, ou então contactando telefonicamente para o nosso serviço. Portanto, poderão fazê-lo para o, não sei se posso dar aqui o contacto telefónico do Instituto de Emprego da Madeira. Portanto, será o 291 145 740 e pedir para passar então à doutora Inês Mendonça para poder agendar um atendimento presencial. E aí, obviamente, que será muito mais fácil expor a situação. Cada situação é uma situação particular, daí responder em termos gerais é muito mais complexo. Espero ter conseguido responder às vossas questões. Muito obrigada, doutora Isabel Ferraz. De momento não surgiram mais questões a colocar-lhe, também já estamos a nos aproximar do fim deste webinar, estava previsto para as 18. Gostaria, em nome da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira, agradecer os feedbacks positivos e o facto de acharem benéfica esta promoção deste tipo de eventos. Como eu disse inicialmente, esta já é a quarta edição a promover estas técnicas ativas na procura de emprego. Consideramos que é pertinente e, portanto, pretendemos continuar esta parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, e os quais gostaria de agradecer novamente, e também à pessoa da doutora Isabel Ferraz pela sua disponibilidade e também pela sua excelente apresentação. Em nome, então, da nossa secção regional, agradeço a todos os participantes aí em casa também, à nossa comissão organizadora, e damos por encerrado, então, este webinar que dá início ao ciclo de webinars Ponto de Ordem. Até uma próxima, tudo bom, aproveitem as férias.